Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu considero talvez um dos maiores erros, se não o maior erro, no tratamento de um paciente com obesidade, com diabetes, com pré-diabetes, com síndrome metabólica, que é tratar esse paciente como se na verdade ele não tivesse problema nenhum, como se ele fosse saudável, né? E aí vem aquele discurso simpático, às vezes até um pouco inocente, que o ideal é comer um pouquinho de tudo com moderação, né? Que você tem que fazer as pazes com a comida, que você não deve fazer nenhum tipo de restrição, né? É só ter uma questão de equilíbrio, né? Esse discurso ele pode fazer sentido para uma pessoa completamente saudável, né? Se a pessoa não tem antecedente familiar de obesidade, de diabetes, ela está bem, ela não tem compulsão alimentar, está no peso em ordem, com percentual de gordura, gordura visceral, gordura abdominal, tudo em ordem, está se sentindo bem, está com energia, consegue eventualmente comer um docinho com moderação, come alguns carboidratos do bem aí no dia a dia, né? Batata, arroz integral, mandioca, enfim, essa pessoa come até algumas frutas com índice glicêmico maior, mas os exames dela continuam em ordem, ela se sente bem, ela não está ganhando peso, ela está com energia, perfeito, faz sentido para essa pessoa. Só que existe mais da metade da população brasileira, né, que está acima do peso, que tem pelo menos um dos fatores da síndrome metabólica, né, ou está com triglicérides alto, está com HDL baixo, está com gordura no fígado, está com pressão alta, está com diabetes ou pré-diabetes, né, está inflamada, está cansada, está ganhando peso, tem um quadro de compulsão alimentar, né, e essa pessoa, ela ouvindo esse discurso, que muitas vezes é aquilo que ela quer ouvir, né, opa, vou tentar comer um pouquinho de tudo, é péssimo para essa pessoa, porque às vezes ela passa a vida inteira lutando, negando o problema que ela tem e tentando repetir o comportamento de outras pessoas, né? Eu costumo comparar assim até com uma pessoa que tem alcoolismo, né? Então imagina você falar para um alcoólatra para ele beber com moderação, para ele não ser radical, que ele não precisa cortar o álcool, ele só ter um pouquinho de bom senso e equilíbrio e beber com moderação. É óbvio que se essa pessoa conseguisse fazer isso, ela não seria alcoólatra, ela não estaria ali buscando a ajuda de um profissional, né? A gente sabe que essa pessoa ela tem que ter abstinência do álcool, além de uma série de tratamentos, psicoterapia, às vezes medicações, para ajudar a encarar o problema, né? Você só resolve um problema, o primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. Se você nega aquele problema e tenta forjar uma vida como se você fosse outra pessoa, como se você não tivesse aquele comportamento, de repente, de compulsão alimentar, né? Ou até uma doença mesmo, diabetes, né? A pessoa diabética tipo 2, ela tem uma resistência à insulina, ela não consegue processar a glicose da mesma forma que uma pessoa saudável, né? Então, para essa pessoa, o doce é péssimo, né? E muitas vezes uma pessoa que já tem uma resistência à insulina muito grande, uma obesidade visceral, uma gordura acumulada no fígado, essa pessoa ela não consegue processar nem mesmo carboidratos do bem. Às vezes uma batatinha inocente ali, uma mandioca, um feijão, que em tese seriam alimentos do bem, né? Para aquela pessoa diabética, ela não processa da mesma forma, né? E aí ela faz um teste, mede a glicemia de um diabético descompensado depois de comer batata, arroz integral e feijão, mesmo em quantidades moderadas, essa glicemia vai estar uma glicemia pós-prandial, pós-refeição muito elevada, muito diferente se ela tivesse feito um prato mais proteico, né? Então, cada um tem que ser tratado encarando o seu problema, admitindo que ele existe, é o primeiro passo para resolver. Né? Não faz sentido, né, você falar para uma pessoa que tem uma alergia grave a castanhas e falar para ela, não seja radical, não corte as castanhas, tente comer um pouquinho com moderação, né? Se tiver uma reação alérgica, toma um corticóide, toma um antialérgico, né? Já fica perto de uma emergência, se tiver um choque anafilático, quer dizer, não faz o menor sentido, né? Mas infelizmente isso com pacientes com obesidade, às vezes com compulsão alimentar e mesmo com diabetes ou pré-diabetes, é isso que muita gente fala, né? E muito profissional de saúde mesmo, né? Então, às vezes você
vai com diabetes compensado ao médico e ele insiste que a base da sua refeição vai ser carboidrato. Você não vai processar bem esse carboidrato, né? Você vai ter picos de glicemia e para controlar isso você vai tomando cada vez mais remédios, alguns remédios e às vezes até insulina, que vão te gerar mais ganho de peso, mais fome, vai perpetuando esse quadro e você acha normal, né? Radical é pedir para restringir o carboidrato do diabético, né? Agora, não é radical falar para essa pessoa ficar tomando cada vez mais remédios, cada vez doses mais crescentes de insulina, para ela tentar tolerar uma substância, que é a glicose, que essa pessoa não tolera porque ela tem essa doença, né? Então, se você, mas eu fico confuso, é tanto estudo que eu leio para lá e para cá, cada vez fala uma coisa diferente, vê na prática o que acontece com você, na tua vida, né? Se você é uma pessoa que luta com o peso, já está pré-diabético ou diabético, e fica tentando toda hora contar calorias e comer com moderação as 2 colherinhas de arroz e não consegue, né? Se permita fazer um outro teste, né? Se você está há anos tendo resultados ruins, se permita procurar um profissional, fazer uma outra estratégia low carb e ver os resultados na prática, né? Nada mais palpável do que resultado na prática mesmo. Então, meu convite para você é abrir a sua cabeça, encarar os seus problemas e procurar aí profissionais que possam te ajudar a resolver o seu problema. É o único passo que você tem que dar, o primeiro passo que é fundamental é encarar o problema que você tem. Tá certo? Vamos lá, até mais, até o próximo episódio da próxima semana.